Saudações cordiais a todos. Quem fala para vós é o Abebaca, consultor fiscal. Venho por meio daquilo que se tem observado no ramo da fiscalidade tributária cá em Angola. Não falo em nome de uma empresa, falo em nome de várias empresas lesadas no Catintão e também noutros pontos de referência do país. Portanto, na minha explanação, é de frisar mais sobre o posto fiscal do Catintão, porque é onde eu tive a experiência vívida e tenho acompanhado de perto em comparação com outras partes do país. O que é que se observou? Encerramento sem a notificação dos contribuintes e, segundo ponto, coação para pagamento indevido de impostos e, terceiro ponto, liquidação ou má liquidação oficiosa de impostos, propriamente falando, do IVA. Vamos falar sobre o primeiro ponto, encerramento sem a notificação dos contribuintes. O que é que a lei diz, não é? Nós vimos que a empresa foi encerrada sem ser notificada, ou várias empresas foram encerradas sem serem notificadas, tal como diz o artigo 88º, a linha 3, em conjugado com o artigo 93º, a linha 1, que diz que a notificação é obrigatória e é um dos elementos que dá o início ao processo tributário e também dita para o êxito do processo tributário em curso. Mas isso não se observou. A notificação tem de ser feita eletrônica, não é só em observância, também pode ser física, tal como diz o artigo 8º, não é? Ou a linha 8 do artigo 93º, que a notificação também pode ser presencial. E uma vez presencial, terá de ser feita em duplicado e assinado por ambas partes, isto é, por técnico tributário, que representa a AGT, e um dos funcionários que lá estiver presente, mas priorizando sempre os superiores hierárquicos. E no artigo 23º do CGT, que é o Código Geral Tributário, fala das garantias do contribuinte. E na linha M diz que o contribuinte tem o direito de audição prévia antes da decisão final de um processo tributário. Então, nós vimos que o encerramento arbitrário das lojas fere com as nossas garantias, porque não houve uma audição prévia, não é? Simplesmente observou-se um processo final. Esse final que tinha de estar no fim é que tornou-se o início do processo tributário. Vê-se aqui uma inversão dos processos. E, além disso, nas lojas encerradas, observa-se selos com informações de que a empresa não cooperou, ou as empresas, não é? Muitas empresas que foram encerradas não cooperaram, o que está à esquerda da verdade. Eles usam o artigo 84º do CGT para justificar a sua ação, que diz que a AGT tem a obrigação de solicitar dos contribuintes as informações da sua empresa, não é? Onde nós, como contribuintes, temos a obrigação de declarar qualquer informação à AGT, principalmente no que diz respeito ao nosso cadastro. É isso que eles estão a levar. Mas, infelizmente, eles não fazem tal como deve ser, que é primeiro notificar o contribuinte, depois, na inobservância da colaboração, eles poderiam usar outros métodos, mas, tal como vimos aqui, primeiro optaram por aquilo que a lei diz ser o último, colocaram em primeiro. E, prontos, admite-se que o CGT, não é? A lei diz que as empresas têm de atualizar o cadastro quando se altera qualquer informação daquilo que a Administração Geral Tributária tem na base de dados relativa às empresas. Mas, porém,
Vale informar que no nosso dia a dia, principalmente para essas lojas que estão lá no Catintão, esses não terão muitas informações no seu cadastro, porque estão sempre fixos, permanentes aí há 1, 2, 3, 4 anos. E a única coisa que vem alterando é sempre o seu volume de negócio. E tal como nós sabemos, como contabilistas e consultores fiscais, sabemos que essa atualização de volume de negócio faz-se por obrigação anualmente, sempre que se faz o fecho de conta, a título declarativo, não presumindo. Ou, não é, caso a empresa também altere o contabilista que cuide, também pode alterar qualquer informação a mais. Mas as empresas, estamos a falar do Catintão, lá do que fica, também estão na mesma situação e de outros pontos, essas empresas ficam fixas porque não vem necessidade de se moverem de um lugar para o outro desnecessariamente, porque até também despista seus clientes. E falando da atualização de cadastro, mas o que é que está envolvido na atualização de cadastro? De acordo com o ponto de vista dos técnicos tributários do Catintão, para eles, a atualização do cadastro consiste em emigrar de regime de tributação em sede do IVA. Isto é, sair do regime excluído e abraçar o regime simplificado ou o regime geral. Mas, tal como nós vimos, eles, pensando nisso e coagindo o contribuinte a fazer isso, descarta tudo o que a lei estabelece como indicadores qualificativos para adesão ao regime, tal como é clareado nos pontos a seguir. Nesse ponto, nós vamos falar sobre esse ato que a gente tem feito, obrigando os contribuintes a se pendurarem no regime do IVA, mesmo não tendo o volume de negócio necessário, mesmo não tendo a capacidade para tal. A linha 1 do artigo 102 da Constituição da República diz que os impostos só podem ser criados por lei, estabelecendo todos os elementos que devem ser observados para a sua liquidação e pagamento. O IVA tem como a lei da base a Lei 7/19, de 24 de abril. E essa lei é que fala como é que os contribuintes têm de se portar no quesito da contribuição em sede do IVA. Ainda tem a lei mais recente que o altera, que é a Lei 14/23, de 28 de dezembro. Então, nessa lei, na linha 1 do artigo 60º, diz que todos os contribuintes que tenham um volume de negócio ou de importação não superior a 25 milhões, vamos a falar de volume de negócio anual, estão enquadrados no regime excluído do IVA, pela força da lei. Mas os técnicos tributários do posto fiscal do Catintão e de outros postos que têm a mesma linhagem distorcida da lei, dizem que receberam ordens superiores para colocarem, não é, para agirem desse jeito, colocarem os contribuintes no regime simplificado ou até geral do IVA, que logo banalizam aquilo que a Constituição da República, tal como dissemos no artigo 102º, no artigo 102, não é, na linha 1, que diz que é a lei que dita os procedimentos para a tributação do determinado imposto. Não são ordens superiores do fulano ou da fulana, nem que fosse presidente da República, o presidente fala por decretos, não é no ouvido de alguém. E, além disso, temos o Código do IVA, tal como já dissemos, que fala também como que o IVA tem de se portar. Então, tinha de se obedecer, primeiro, a lei da base do IVA diz, e depois olhar para aquilo que a Constituição da República também fala. Não o que o superior fulano diz. Porque, tal como dissemos, a Constituição da República dita que um determinado imposto tem de ser estabelecido de acordo à lei.